programa, a programação de hoje. Teremos agora a apresentação da Agrolito. Portanto, convidamos aqui o seu Bizão. O Bizão, gente, ele é engenheiro agrônomo e mestre em fertilidade do solo. Pessoal, bom dia a todos vocês. Para mim é um motivo de muito orgulho poder estar aqui falando alguma coisa para vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite que me foi feito para estar aqui pelo nosso amigo aqui. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui e poder contribuir com vocês que estão nessa missão tão nobre que é produzir essa acerola orgânica. Produzir fora daquele modelo que nós vínhamos produzindo antes. Porque o nosso básico que consiste aqui é simplesmente, a nossa proposta é transformar pedra em alimento. Melhor que eu aqui é só o Antônio Conselheiro. Pegar essa pedra, fazer ela virar alimento. Então esse é o nosso objetivo. Esse cara tá doido, esse velho aí, esse velho da lancha aí não tá certo. Não, mas é assim que a natureza fez. É assim que surgiu a vida na Terra. Olha que negócio interessante, porque o dia que a estrela esfriou, isso aqui virou, era só um monte de pedra. E foram acontecendo coisas que formou o solo. E foi a partir do solo que foi possível ter vida na terra. Porque havia uma época que tinha vida só dentro d'água. E quando formou o solo, foi possível a vida sair de dentro da água. As plantas saíram da água e ocuparam as terras. Porque as plantas não tinham como sair de dentro da água e ocupar as pedras. Então, primeiro, teve que ter a vida. E solo, gente, aonde começa todo tipo de vida, é no solo. Então, se eu tenho solo doente, eu tenho planta doente, animal doente, vai ter jeito do ser humano estar sadio? É impossível, porque tudo é a mesma corrente. Nós fazemos parte do sistema. Nós aprendemos a ver isolado, nós aprendemos a ter nojinho das coisas, nós passamos a enxergar bactéria como bicho mau. Quantas vezes a mãe da gente foi lá e deu um tapa na mão do menino? Menino, não põe isso na boca que tem bactéria. Então nós somos educados e treinados desde criança a ter medo de bactéria. Bactéria! É assim que funciona. Então, por isso que nós, às vezes, isso que a gente está fazendo é fazer uma reconexão nossa com a natureza da qual nós vivemos nela e nos afastamos dela. Então, porque tudo da natureza é dinâmico. Nós, hoje, não somos quem éramos ontem e nem quem vamos ser amanhã, porque tudo muda todos os dias, só nós não entendemos que está mudando. E isso que está acontecendo aqui é a mudança. A mudança acontece todos os dias. Então, ontem o sol brilhou de uma maneira, hoje de uma, amanhã de outra. E nós, às vezes, queremos insistir em fazer tudo igual a gente fazia. Tudo é evolução. E o que me engrandece é nós estarmos aqui. Houve uma época que todo mundo passou a falar assim, nossa, tem que ir embora do Nordeste a hora que chegou o adubo. Gente, porque adubo químico não foi criado para ser usado nas regiões semiáridas igual nós temos aqui no Nordeste. Esse adubo que nós estamos insistindo em usar, que ele começou a dar prejuízo, que ele começou a trazer doença, que ele começou a trazer insetos para dentro das nossas lavouras, é porque ele não era de aplicar aqui nesse solo. E nós aprendemos assim. E quantos milhares de pessoas tiveram que abandonar a terra, tiveram que ir embora, porque deixou de ser lucrativo o processo. Quantas pessoas aqui que conhecem que o bisavô criou a família nessa terra aqui do Ceará,
O avô criou a família, a hora que ele chegou, que ele pôs adubo, falou, não, agora nós vamos dobrar a produção. O que aconteceu? Teve que virar retirante, porque a seca continuou, só que eu passei a usar o adubo errado. E hoje a proposta de trabalho aqui, que eu vejo sendo implantada, é de ter uma agricultura que seja adequada a esse meio. Uma agricultura que aproveite melhor a água. Olha que coisa linda. Qualquer um de nós que ontem no almoço aqui, se o pessoal tivesse errado o almoço de ontem, e ao invés de colocar 1 colher de sal naquela comida, tivesse colocado 2 colheres de sal, quantos de nós teríamos chegado à tarde aqui ontem? É isso que nós estamos querendo fazer com a nossa planta. Nós pega aí um sol que está esse aí, eu coloco água, vou lá e coloco adubo solúvel. Adubo solúvel é sal. E é esse sal que ele tem que estar na quantidade certa. Então, aquela ideia, aumenta o adubo, aumenta a produção. Não, eu aumento o sal, eu diminuo a minha produção. Eu aumento o sal, a minha planta fica mais doente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que voltar a pensar nisso. Isso é muito gratificante, ver esse trabalho do Valdeci, ver o trabalho do Tomita. Ontem estava o professor aqui do IAC, lá falando sobre a Ana Maria Primavesi. Olha o tempo que a Primavesi já falava sobre compactação de solo. Olha o tempo que ela vem mostrando isso, que isso está errado. E nós temos que entender uma coisa. Quando eu tenho aqui a minha acerola, o que eu tenho aqui? 95% do suco da acerola é água. É água, é carbono, é hidrogênio, é oxigênio. Agora eu venho e coloco adubo químico na minha terra. Lacra, a raiz não consegue respirar, não tem oxigênio, não vai formar acerola decente. São coisas simples, é voltar a pensar o nosso sistema como pensavam os nossos avós. O meu nome é Antônio Alexandre Bizão, eu trabalho com a remineralização de solos e todas as tecnologias. Então nós não temos aqui agricultura orgânica. Opa, vamos abraçar a agricultura orgânica. A biodinâmica serve também. A agricultura regenerativa serve também. Então nós temos que juntar todos os modelos, porque um sozinho não dá conta de resolver o problema. Nós precisamos desse processo. Por isso nós saímos lá de baixo. Veio aqui o professor Afonso, está aqui o Tomita, estou aqui eu. Ontem estava aqui o Manuel, mostrando aquela coisa linda que nós vemos aí, da produção de nitrogênio com as algas que invadem a represa. Que eu tive a oportunidade de ir lá na Indonésia, ver o pessoal colher arroz e pato, e criação de pato, onde tirou arroz, usando aquelas algas. Por que nós ainda não estamos usando isso aqui? Que é um problema. Outra coisa que eu vi ali em Petrolina, um grande problema que tem lá em Petrolina, a taboa invade os reservatórios. Gente, tudo é energia. A taboa é a energia que chegou do sol. Eu estou fazendo o quê? Colocando energia no meu plantio. E a energia é o quê? Energia é matéria orgânica. É aquele esterco do cabrito que eu não aproveito. É aquele esterco da vaca que eu não aproveito. Aquilo é energia que chegou do sol e que nós pegamos e jogamos fora. Então, será que nós não estamos deixando para a prateleira da cooperativa e da revenda resolver os problemas que nós teríamos que resolver aqui? Então, deu um probleminha, corre lá e busca um produto. Ah, não resolveu não, você leva esse que esse é melhor. Não, você leva esse que você usou pouco desse. Então, é isso que às vezes nós estamos fazendo. E nós estamos aqui para falar para a Agrolito. A gente trabalha aqui na consultoria e aqui o nosso cliente que nós prestamos consultoria aqui é a Agrolito. E a gente trabalha lá do Rio Grande do Sul até chegar na Rondônia, da Roraima. Então a gente está correndo todo esse Brasil nessa missão, que é igual faz o Romita, o Tomita, o professor. Então, professor, então, Tomita, o pessoal que está aqui, então, Valdeci,
E vocês que estão aqui, quem de vocês escolheram estar aqui? Ou será que nós fomos escolhidos para estarmos aqui agora, nesse momento, fazendo a diferença da história da nossa humanidade? Então, é isso que eu quero que vocês pensem também. Bom, vamos falar sobre o solo. Hoje já foi falado aí sobre o solo. Nós vem falando. O solo é o quê? O solo é a interação dessa atmosfera. Um dia eu tinha apenas a litosfera. E em cima dessa litosfera começou a atuar a atmosfera. A atmosfera que passou a fornecer calor para o sistema. Depois entrou a hidrosfera, que é a água. A água é o solvente universal. A água hidrolisa, a água dissolve, a água carrega partículas e a água mantém a vida. Isso deu oportunidade de entrar em jogo a biosfera. A biosfera é a vida dos micróbios. O que é que nós estamos fazendo aqui? Introduzindo, voltando para o solo, os micróbios, o mundo microbiano. Uma colher de solo fértil de alta fertilidade tem mais micro-organismo do que gente existe no planeta. Então, esse é o detalhe que nós temos que reaprender dentro do nosso solo. Então, solo, não existe solo sem existir vida. Não tem como formar solo. Próximo. Aqui está um exemplo. Isso é uma beirada de estrada. Na parte de cima da fotografia e a parte de baixo. A parte de baixo tem mais fertilidade do que a parte de cima. Mais minerais que a parte de cima. Ué, mas por que não formou soja? Porque na parte de cima tem matéria orgânica. E matéria orgânica é carbono. E carbono é a vida. Se não tiver vida, não vai produzir no solo. Então é isso que a gente vê. Porque o solo nada mais transfere a vida dele para as plantas passar para os animais, para chegar até a gente. O próximo. Isso aqui é para mostrar para vocês o que acontece com o nosso fertilizante que nós pagamos a peso de ouro. Uma vez aplicado, parte dele é volatilizado, parte dele é lixiviado, parte é fixado e só uma pequena parte vira alimento. Não é que o fertilizante é caro, é que nós usamos muito mal o fertilizante por ele não ser o mais adequado para ser aplicado na região de clima tropical. Por favor. Bom, como nós vamos falar de rocha, nós temos aqui o bloco de rocha. Agora, como que eu vou, então, fazer com que a minha planta consiga aproveitar essa rocha e transformar ela em alimento? Primeira coisa, eu tenho que estar na granulometria correta. Nós temos ali uma rocha, aonde ela foi explodida. Aonde ficou a rocha, nisso aqui, não apareceu vida. Mas aquele rastro verde lá é onde desceu a sonda e gerou pó de rocha. Choveu, brotou a vida. Então isso aí é para mostrar, às vezes, aquela história que fala assim, mas não é solúvel. Opa! Que coisa boa, o pó de rocha não é solúvel. Porque se ele fosse solúvel, ele ia se perder igual adubo químico. Eu venho aqui na minha lavoura, faço uma aplicação de 100 pontos de potássio, 100 pontos de nitrogênio. Naquela noite, choveu 130 milímetros de água. Nesses solos leves aqui, como é que vai amanhecer a minha adubação amanhã? No outro dia não tem mais nada. Dissolveu. É igual fazer um café. Eu faço o café, tomo o café. O que sobrou lá no coador? Sobrou apenas aquela massa sem o princípio ativo. É o que acontece com o nosso fertilizante muitas vezes, que é a forma de se perder. Próximo. Bom, quando eu vou falar aqui da rocha, isso aqui é algo pesado. Essa matéria, ela é muito forte. Então, ela não tem como ser aproveitada pelo ambiente, pelos micro-organismos. Para isso é a mesma coisa que eu falo. Vocês já pensaram a gente pegar um boi no pasto e comer a picanha dele? É a mesma coisa que eu tenho que fazer com o meu solo, com os meus micro-organismos. A minha matéria, a minha rocha, que é um material sólido, pesado, precisa ter leveza. Isso é pó de rocha.
Por isso que a gente dá tanto valor na granulometria, que se não tiver na granulometria correta, não tem como o solo retirar os nutrientes desse material. Próximo. Então está aí um exemplo da granulometria. Olhem vocês onde está a moeda. Não adianta jogar, a rocha pode ser boa do jeito que for. Ela estando naquela granulometria, não vai ter como a planta aproveitar. Então é bem dessa maneira. O próximo. Aí dá para a gente seguir esse slide, para ver a importância da granulometria para gerar superfície específica do meu pó. Então, o que é pó de rocha? É essa sujeira que ficou aqui na minha mão, que ela não caiu. Esse é o material que está na fração argila. Essa é a importância da granulometria para o pó de rocha. Próximo. Então, aí são, por que utilizar agrominerais silicáticos? Então, gente, ontem nós vimos um trabalho ali sobre a água-mãe do mar. Então, a água está aqui. Aqui dentro está toda a tabela periódica na água do mar. O que constitui isso aqui? Isso aqui é a parte solúvel do nosso solo que entrou na água da chuva, saiu na drenagem e foi para o mar. Se nós não tivéssemos as rochas para prender e para segurar os nutrientes, a vida já tinha acabado aqui na Terra. Então, quem guarda os nutrientes para manter a vida, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e os outros 96 da tabela periódica, são as rochas. É a embalagem que o Criador de todas as coisas encontrou para guardar aquilo aqui na Terra. E nós temos que desmanchar essa embalagem, senão eu não vou gerar CTC pela aplicação do pó de rocha. Próximo. Então aí está um exemplo da tabela periódica e como que isso é guardado. Tudo é guardado na forma de silicatos. Então, por isso que nós falamos adubação silicatada, reposição dos nutrientes do solo. Próximo. Isso aí só para lembrar a diferença de um solo tropical para um solo aqui do Nordeste e lá um solo de zona temperada. Próximo. Isso aí é para mostrar para vocês qual que é a diferença das nossas argilas. Lá na minha direita tem um solo 2:1, que tem uma carga negativa, que é a CTC. Aqui na esquerda, do lado direito, aqui nós temos uma argila 1:1, onde o primeiro evento que aconteceu foi perder o silício. Por isso, a importância do silício no solo para os nossos cultivos. Mas quando eu aplico o remineralizador, o rosa lá, essa reação do intemperismo que fez o nosso solo tornar pobre, que fez o nosso solo perder a CTC, ela é reversível. Professor Afonso está lá no livro Manejo Ecológico dos Solos, que você tanto falou ontem também. A minha inspiração vem de lá também, do lado da Ana Maria Primavera, mostrando que essa reação é reversível. Então é isso que nós usamos. A partir do momento que eu coloco o pó de rocha, o meu solo começa a ter e aumentar a CTC. Próximo. Então aí é para mostrar o que nós estamos fazendo com a nossa fertilidade. Essa parte aqui das cargas positivas nós já temos. Quando nós colocamos o pó de rocha, nós geramos cargas negativas, CTC na superfície do nosso solo. Então, com isso, depois de um tempo da rochagem, nós vamos chegar num solo superior ao solo europeu e superior ao solo americano, que são coisas que só acontecem aqui no Brasil. Então, esse tipo de processo e jabuticaba só tem no Brasil. Então, nós temos que entender que o nosso sistema é totalmente diferente do importado. Próximo. Isso aí é o modelo de aplicação, como é que se aplica, vai. Olha, aqui muito falou o professor ontem a respeito de distribuição. Às vezes a pessoa vai aplicar um fertilizante, ele vai lá e puxa na chavinha, põe na regulagem, ó, aqui tem 2.000 quilos por hectare. Mas não foi conferir. Precisa conferir, porque não adianta ter qualidade do produto se ele não tiver qualidade de aplicação. Muito bem, aproveitando o gancho da sua palestra. Próximo. Esse aqui é exemplo, remineralizador do campo. Cana com remineralizador, cana só com químico. Próximo.
Aí, próximo, é o mesmo. Vejam o seguinte, olha aqui, 32 dias de chuva numa lavoura de milho safrinha lá em Rio Verde. 32, essa planta, olha o sistema radicular, o vigor, a cor dessa planta, o aspecto dessa planta só com químico. O que faltou aqui? Gente, aqui faltou água. O que essa planta tem de diferente dessa? Essa planta teve a oportunidade de usar melhor a água. Essa planta aqui que recebeu o sal, ela usou a água para se defender do excesso de sal, senão ela já teria morrido. Essas folhas aqui já estão secas por causa do sal do fertilizante químico. Então, nós sabendo disso, nós temos como amenizar essa situação. Próximo. Aqui é um exemplo que a gente tem feito. A planta em cima do monte de pó de rocha. Porque às vezes nos passaram a ideia que o pó de rocha não era solúvel, que a planta não consegue retirar. Aqui está o exemplo. E vejam vocês aí o estado que está essa planta. A espiga está seca, a planta ainda está verde. Porque quando eu repus o silício da minha planta, essa folha, tornou-se indigesta para os insetos. Essa planta tornou-se indigesta para os fungos. Então vejam, sem nada, como que ela chegou. E a resposta está onde? A resposta está aqui. Essa planta, ela chegou a acumular 42 gramas de silício por quilo de matéria seca. Enquanto que aqui não recebeu o pó de rocha, tinha só 13 gramas de silício na matéria seca. E nós fizemos isso para ver. Então, essa quantidade de silício não vai interferir na curva de absorção dos outros nutrientes, que foi o que nós fizemos aqui. E essa quantidade de silício não interfere lá. Por que nós não aprendemos a adubar com silício? Porque aonde criou-se toda a teoria do fertilizante químico, não falta silício. Só falta silício aqui no ambiente do solo tropical. Por isso que nós aqui temos argila 1:1, temos caulinita e não temos montimurilonita. Então o adubo que nós estamos químico não é o mais adequado para nós usar na nossa situação. Por isso que ele torna tão caro, porque a eficiência é muito baixa. Próximo. Isso aqui é um exemplo que nós temos. Eu olho para isso aqui e vejo o que eu posso fazer pela produção da acerola. 12 meses com pó de rocha, sem pó de rocha. Lá está o orgulho, olha o ataque. 18 meses com o pó de rocha, sem o pó de rocha. Então, o pó de rocha está conseguindo transferir alguma coisa para as minhas culturas que o fertilizante químico não está conseguindo transferir. Por isso que minhas plantas estão ficando doentes. Então, um milho desse, que não tem esse problema, eu vou armazenar ele não vai caruchar. Como é que a gente usa depois? Bom, então se eu adoeci o milho desse jeito, eu tenho que colocar produto químico para evitar o gorgulho. Então, essa é a nossa meta que nós queremos chegar. Ter planta completamente nutrida para diminuir o ataque dessas pragas. E é isso que, na prática, o Valdecir tem conseguido demonstrar para os clientes dele aqui no Nordeste. Próximo. Aqui é um exemplo da raiz. Quando eu coloco o pó de rocha, ali eu tenho na esquerda a raiz com o remineralizador, aqui na direita a raiz e o remineralizador. Porque a planta, quando sente que ela está num ambiente que eu não tenho fertilizante solúvel, ela entende e a genética dela sabe que ela tem que melhorar a raiz para tirar a subsistência do solo. Próximo. Aqui nós temos outro exemplo fantástico que é para ser usado aqui na acerola. Olha só, pusemos pó de rocha, nitrogênio, com pó de rocha 1,2, 100,9, fósforo, 0,30, 0,22, potássio, com pó de rocha 2,76, sem pó de rocha 2,64, cálcio, 0,45, 0,45, magnésio, 0,08, 0,06. Mas nós atentamos aqui para o silício. Veja que nessa cenoura aqui, o silício chegou de 1,4 contra 0,44. Ou seja, 218% mais silício na minha cenoura do que na cenoura
só com químico. E é exatamente isso que faz. Essa cenoura aqui, nós chegamos lá no grupo G9, que também é cliente do Tomita. Cadê o professor Tomita? Ele acompanhou essa lavoura de cenoura. E lá eles já estão usando, nessa cenoura, já tem 4 anos que eles estão fazendo isso. E aqui obtém-se uma cenoura, que uma caixa de cenoura, no químico, pesa 22 quilos. A caixa de cenoura que recebeu o pó de rocha, pesa 24 quilos. A cenoura colhida aqui, sem o pó de rocha, ela deteriora dentro de 2 semanas, ela apodrece. Essa cenoura aqui, ela gasta 1 mês para começar a deteriorar. Por quê? Porque eu coloquei o elemento estruturante na minha planta, que é o silício. E que é isso que as pessoas já estão começando a observar, que acontece com a acerola produzida quando eu coloco pó de rocha nela. Próximo. Bom, isso aqui são outros exemplos nossos, na cenoura, na cebola. Está aqui o Gilberto Yuki, que também é cliente do Tomita, lá em Goiás, que já produz alho com pó de rocha, abacate, avocado com pó de rocha. E estamos lá, eu e o Tomita, no desafio de fazer ele produzir manga. Gilberto Yuki é um agricultor diferenciado, do qual tanto o Tomita como eu temos oportunidade de estar lá com ele. Ele comprou a lavoura de manga dos sócios porque não estava ganhando dinheiro. Mas ele sabia, Bizão, eu vou apostar nessa lavoura de manga porque eu quero fazer dentro desse novo modelo de agricultura. Então eu preciso de você e preciso do Tomita. Porque ele acredita, ele sabe, na lavoura de abacate dele, que ele ia jogar, que ele ia cortar fora, nós socorremos ele, ele passou a colher abacate na lavoura que ele ia cortar. Aí ele fez o desafio, comprou uma lavoura de 50 hectares de manga e jogou na nossa manga. Tem que trabalhar bem lá para nós nos mantermos, né? Senão, mas é um desafio de um agricultor que acredita no modelo. O Gilberto Yuki é um agricultor que já tem 8 anos, que ele vem seguindo as nossas recomendações, que parou de usar cloreto de potássio, está colhendo milho, está colhendo soja, usando só os produtos biológicos, usando TNT, usando nossa recomendação. Então, são coisas que já acontecem por aí. Próximo. O nosso remineralizador, que eu estou aqui para falar para vocês, é a respeito do Agrolito, que é o produto originário aqui de Fortaleza. Então está aqui o pessoal que trabalha com a gente, o pessoal do Agrolito, aí, por favor, levante aí, para que o pessoal possa ver, que é a empresa que a gente está aqui representando. Próximo. Bom, e os principais constituintes que nós temos aqui dentro desse remineralizador, que é o Agrolito, nós temos 53 quilogramas de K2O por tonelada. Então, quanto vale o nosso produto em relação ao químico? Só pelo potássio que tem dentro do meu produto, 53 quilos, hoje a R$3.000, 1 tonelada de KCl, nós temos aqui a bagatela de R$320 só para pagar o potássio que nós temos dentro desse produto. Então, existe diferença de um pó de rocha para o outro? Existe, gente. Então, quem paga a conta do remineralizador hoje ainda é o potássio. Por isso, a importância desse produto, que com 53 quilos, ele vale, o valor dele é R$320, só pelo potássio que tem. Aí vem o silício, o cálcio, o magnésio e o manganês. O próximo. Isso aqui é para ver a possibilidade desse produto do Agrolito até onde ele consegue chegar. Aqui eu tenho um raio de 50 quilômetros, aqui eu tenho um raio de 100 quilômetros, de 150 e de 200 quilômetros. Por quê? Como nós trabalhamos com um produto de baixa concentração, à medida que o produto vai viajando, o óleo diesel, a energia que eu gasto para deslocar o produto, vai comendo o valor do produto. Por isso que o remineralizador, ele dá o ponto de consumo, não pode estar longe do ponto de origem, que é o que acontece aqui nessa região. Próximo. Bom, está aqui mais uma vez uma chamada de propaganda aqui do Agrolito, o próximo aí. Ô Valdeci,
Vem aqui que eu preciso de você aqui agora. Vai me ajudar aqui. Gente, um dos grandes problemas que nós temos, vocês que são agricultor, alguém aqui conhece bem, é inseticida de tarja verde, inseticida de tarja amarela, inseticida de tarja vermelha. Todo mundo aqui se vê às voltas, tanto vocês quanto os colaboradores, ter que usar um EPI, uma máscara que não deixa nós respirar, uma capa, um boné. Por quê? Porque nós estamos jogando produto que é mortal para a vida do meu solo, para não deixar minha planta morrer. Porque eu adoeci a minha planta com um produto que era inadequado, porque está faltando alguma coisa. Agora, quem de vocês poderia imaginar que nós fazemos a grande revolução é dar para a minha planta comer alguma coisa que eu já posso ingerir? E eu quero fazer aqui para vocês, segura aqui para mim, Valdeci, por favor. Então está aqui a água, está aqui a água, e nós vamos colocar aqui o nosso pó de rocha. Olha aqui, uma demonstração prática do que é isso aqui. Que ao invés de eu levar para minha casa, levar para minha fazenda um veneno a mais, levar o EPI, ficar com medo do meu colaborador passar mal, não. Eu estou colocando para o meu solo comer, para virar a minha comida, uma coisa que eu já posso ingerir, que é por causa, é uma coisa tão pura, é uma coisa tão sublime, que eu já posso ingerir. Essa é a grande mudança que eu queria mostrar para os senhores. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Visão, parabéns. Visão. Meu amigo, coisa boa. Você esqueceu de falar ali do pó de rocha ao pé do boi, que a gente está junto também no projeto. Né? Ô, pessoal, nós temos um projeto, eu e o Valdeci junto, que depois nós vamos levar o Tomita para lá também, nós precisamos levar ele lá, ali da Bahia, onde nós já temos 12 mil bois, onde nós estamos fazendo parte do processo do Tomita, colocando um pó de rocha no piso dos animais, para que os animais me entreguem toda a urina e todas as fezes do boi e da vaca. Com isso, eu tenho um fertilizante melhor do que o que eu compro na cidade. É a produção do agromineral. É outra parte que nós não falamos por causa do tempo que está apertado. Isso é a gente dividir conhecimento, né? Então, todos os projetos que eu estou chegando, os maiores, eu estou tentando levar pessoas que tenham esse conhecimento. Tomita, Richard, Visão, entre outros. E é isso que a gente tem que fazer. Meu amigo, muito a gente obrigado. tem que agradecer a você demais. Muito Opa. obrigado. Estou contando, já comprometendo ele e Tomita. Tem um outro evento similar a esse que vai ser no Vale do São Francisco, junto com outras empresas que já me pediram para convidar vocês, e vocês já estão com o convite aberto aqui. Pode contar com a gente. Ok, obrigado, meu amigo. Deixar aqui, ó, essa lembrancinha como palestrante. Muito obrigado. Mais. Uma lembrança aqui do Ceará, mostrando novamente cajuína aqui do Grupo Itaueira. Certo. Né? E uma castanha aqui do Grupo Convite. E a bolsinha feita pelo pessoal daqui. E queria chamar o representante da Agrolito aqui também, agradecendo como nosso patrocinador. Cadê o material? Cadê? Aqui. Desculpa aqui. Deixar com você também, muito obrigado, meu amigo. Prazer em recebê-los aqui. Deixar esse presentinho aqui, uma lembrança do evento, né? E as mesmas coisas que eu dei para ele aqui. Cadê o pessoal da Gran 7 ali atrás, por favor? Gran 7, vai ser eu mesmo que vou entregar. Está ali atrás, são duas bolsas também que a gente quer deixar. Já essas lembrancinhas com vocês e agradecer, muito obrigado, viu, por estar junto com a gente. Vamos contar com você também lá em Petrolina, viu? Obrigado, pode contar que nós estaremos lá. Tranquilo, aqui. Deixar essa em nome do pessoal da Gran 7. Deixar aqui um dos amigos patrocinadores também, mas que eles têm um brinde legal aqui também, deixar para cada um aqui. Só uma lembrança que eu tive aqui, que o Valdeci tanto fala: não existe o exército de um homem só. Todos nós estamos no mesmo barco. E se esse barco emperrar,
qualquer coisa que acontecer, vai sobrar para todos nós. Então, é o momento que nós temos de começar a fazer diferente, se quisermos obter resultados diferentes. E esses resultados diferentes que nós precisamos, é resultado que gere rentabilidade para o nosso agricultor. Porque se nós não tivermos tecnologia que tenha lucro e rentabilidade, infelizmente, essa atividade pode acabar. E se ela acabar, a humanidade não vai resistir. Então, essa é a nossa preocupação. Muito obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Zé. Falou. Obrigado, pessoal. Obrigado aqui por ter comparecido. A gente está junto. A Agrolito, nosso remineralizador, é um remineralizador aqui nosso, da nossa terra. E a gente está com um stand aqui. Vamos ficar aqui ainda o dia inteiro. E qualquer dúvida, qualquer coisa, o Bisão vai estar aqui, eu vou estar aqui, tem o Enio, tem o Ernilton. A gente está disponível aqui para esclarecer e tirar dúvida de vocês aí, tá bom? Obrigado aí pela participação. Obrigado, Zé. Falou. Tchau.